Queridos irmãos e irmãs da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, estamos aqui para mais um estudo bíblico. É uma alegria grande podermos contar com vocês nesse novo modo de estudarmos a Palavra de Deus. Dessa vez vamos estudar o livro do Êxodo, mais um livro do Pentateuco, um livro que é, para os estudiosos, considerado o eixo da Bíblia, um livro muito interessante, que narra a história do povo de Israel, a história do povo de Deus saindo do Egito, a libertação do povo de Deus do Egito, que tem como principal personagem Moisés. E é desse livro que vamos tirar o texto inicial para a nossa meditação. Êxodo 3, de 1 a 12. Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Madiã. Levou o rebanho além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. Aí o mensageiro de Javé apareceu a ele numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu a sarça que ardia no fogo, mas não se consumia, e disse: Vou me dirigir até lá para ver essa grande visão. Por que será que a sarça não se queima? Javé viu que Moisés se dirigia para olhar. Do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés! Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está posicionado é solo sagrado. E continuou: Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar diretamente para Deus. Javé disse: Estou vendo muito bem a aflição do meu povo que está no Egito, onde ouvi seu clamor diante de seus opressores, pois tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-lo do poder dos egípcios e fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde correm leite e mel, o lugar dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Estou vendo a opressão com que os egípcios os oprimem. Por isso vá, eu estou enviando você ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Eu estarei com você. Este será o sinal de que eu o enviei. Quando você tirar o povo do Egito, vocês servirão a Deus nesta montanha. Irmãos e irmãs, para nossa reflexão, quais seriam os sinais de esperança presentes nesse texto? Quais são os sinais de esperança presentes nesse texto? E quais são os sinais de esperança para os dias de hoje? O que temos nesse texto? O que é que ele quer nos dizer para o dia de hoje? Para o nosso hoje, para o nosso dia a dia, para nossas comunidades. Qual a libertação que estamos necessitando? Qual a libertação que mais necessitamos nesse momento? Quais são a chave de leitura? O que o texto nos diz para o hoje? Caros paroquianos e paroquianas, estamos aqui mais uma vez para mais um estudo bíblico. Nós vamos para o nosso 5º estudo bíblico, onde vamos mostrar, em resumo, vamos dar uma pitadinha do gosto de estudar o livro do Êxodo, acompanhar a caminhada do povo de Deus. Lembrando que no 4º encontro, nós ficamos no Egito, fazendo todo aquele percurso da caminhada do povo, desde a aliança de Abraão até Jacó. Nós ficamos na 4ª etapa lá no Egito, onde José, onde houve uma grande fome lá em Canaã, e José tinha sido vendido
pelos irmãos, veio para o Egito, interpretou o sonho e trouxe o pai dele com os irmãos dele. Então o povo ficaram lá no Egito. Passou-se o tempo, Jacó morreu, José também morreu e o povo permaneceram lá. Só que a cada dia que passava, o povo hebreu, o povo de Deus, eles se multiplicavam muito. E muito mais rápido do que os egípcios. E o rei da época começou a ter medo de perder o território para os hebreus, porque eles estavam crescendo muito. Foi daí que ele manda, ele dá uma ordem que as parteiras, para matar todos os filhos dos hebreus que nascessem, que fosse homem, era para elas matarem. Para elas matar, que era para que não houvesse uma descendência, ou seja, para que o povo não crescesse tão rápido. Então aqui nós temos as duas parteiras, Séfora e Fua, elas obedeceram mais a Deus do que aos homens. Nós vamos encontrar lá em Êxodo capítulo 1, versículo de 15 a 21. Quando elas não tiveram coragem, e desobedeceram o rei da época, que era Faraó, e obedeceu a Deus. Então elas conseguiram esconder, essa criança, que no caso, Moisés, que nasceu, e elas conseguem esconder ele. E quando vai ao Faraó, elas dizem, não, as mulheres hebreias, elas são muito rápidas. Quando a gente chega lá, elas já têm dado a luz, e não consegue fazer o que o Faraó ordena. Então são duas mulheres muito importantes aí na história, da história do povo, porque elas vão preservar a vida e obedecem a Deus e não ao Faraó. Elas conseguem, a mãe de Moisés consegue esconder por algum tempo, e depois, quando ele vai crescendo, não consegue mais esconder, joga ele dentro do rio, aí dentro de uma cesta, lá. E foi bem uma estratégia, que foi do lado do rio, onde a filha do Faraó ia todos os dias tomar banho. E lá, quando vê a cesta, consegue tirar o menino, e ela vai criar esse menino e dar o nome de Moisés. Nós encontramos, essa parte lá em Êxodo 2, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Lá a gente pode acompanhar a história mais detalhada. Então Moisés, ele é criado pela filha do Faraó e é criado lá na corte. Só que com o passar do tempo, o povo ia se multiplicando e o povo do Egito, o Faraó, ordenava que trabalhassem pesado, em regime de escravidão. E Moisés cresce, vendo tudo isso, e quando ele sai fora do palácio, ele vai aos arredores, ele vê os egípcios batendo no povo hebreu, em um hebreu, e ele não se aguenta, isso dói, mexe com ele, e ele parte para cima e mata esse egípcio. Daí ele é descoberto e ele foge, Moisés foge lá do Egito. Então isso nós encontramos em Êxodo capítulo 2, versículo de 11 a 25. Quando Moisés foge do Egito, ele vai, para outro território, ou seja, vai acampar, ele vai pastorear, e lá nesse seu percurso, nesse seu caminho, Deus se revela, revela o seu nome, revela-se a Moisés e faz o seu chamado, Moisés, Moisés, e Moisés responde. A gente encontra isso lá no capítulo 3, versículo de 6 a 15. Tire as sandálias, que o lugar em que você pisa é santo. E ele faz o chamado a Moisés, e lhe diz que ouviu o clamor do povo, envia Moisés, pede para Moisés ir tirar o povo. E onde ele se revela, tem algumas bíblias que dizem, eu sou Javé, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu sou aquele que sou, Então há uma revelação de Deus aí no chamado de Moisés. Porém, Moisés, de imediato, ele tem medo, ele se recusa, ele diz que não sabe falar, que não tem jeito, então ele bota muitas dificuldades devido ao medo. E Deus, Javé, ele disse, você não tem um irmão, Arão? Ele pode falar. E Deus vai até Arão, ele envia um mensageiro e chama Arão para se encontrar com Moisés. A gente pode ver lá no capítulo 4, versículo 27, ele vai ao encontro de Moisés.
E os dois voltam ao Egito, né, todos instruídos, tem um cajado, para fazer o que Javé estava pedindo. E como o faraó, ele não consegue atender os pedidos, né, não acredita, de imediato até o próprio povo hebreu também não acredita em Moisés. A cada dia que passa os trabalhos se tornam mais pesados e Deus envia, né, Deus acontece essas pragas do Egito, as conhecidas pragas do Egito, que são 10. Então nós temos aí a primeira praga, que é a água transformada em sangue. Podemos acompanhar lá em Êxodo, capítulo 7, versículo de 14 a 24. A segunda praga, que são as rãs, né? Sempre ele com esse cajado é orientado por Deus, seguindo as mensagens de Deus, de Javé. Com o cajado ele bate na água, se transforma em sangue. Bate no rio novamente e água, aí acontece uma peste de rãs, né? Nós temos aí lá no capítulo 8, versículo de 1 a 11. Nós temos a terceira praga, que são os mosquitos, né? Também nós temos aí lá, a gente pode acompanhar, ver detalhado lá no capítulo 8, versículo de 12 a 15. Temos a quarta praga, que são as moscas, né? Há uma peste de mosca. E nós encontramos também lá no 8, capítulo 8, versículo de 16 a 28. A quinta praga, que são a peste dos animais, né? Há uma peste onde morrem todos os animais. E nós encontramos lá no capítulo 9, versículo de 1 a 7. A sexta praga, que é úlcera e tumores, né? Que é lá no Êxodo 9, de 8 a 12. Lembrando que quando vocês forem ler, vocês vão ver bem claramente na Bíblia que cada praga dessa ainda não teme, né? Ainda não faz com que ainda o faraó ele endurece o coração e não liberta o povo para sair do Egito. Porque todas essas pragas, o objetivo é para forçar o faraó a libertar, deixar que Moisés saia com o seu povo lá do Egito. Mas a cada situação dessa, cada praga dessa, o faraó ele torna, né, mais pesado o trabalho dos hebreus. Lá na sétima praga nós temos as chuvas de pedras, no Êxodo 9, capítulo 9, versículo 13 a 35. A oitava praga, que são dos gafanhotos, né, lá em Êxodo 10, versículo de 1 a 20. Então lembrando que aqui estamos só passando um resumo, vocês podem acompanhar detalhado lá na Bíblia. A nona praga, que são as trevas, nós encontramos essa passagem em Êxodo 10, capítulo 10, versículo de 21 a 29. E a décima praga, que é a pra valer mesmo, ou seja, a mais triste de todas, e em que faz com que o faraó ele conceda que o povo, né, com a morte de todos os primogênitos, né, aqui essa imagem está mostrando somente o filho do faraó, mas são todos os primogênitos lá do Egito, dos animais até as pessoas, né? E essa praga aí é que faz com que o faraó ele liberte, agora ele expulsa, manda que o povo vão embora a servir, a adorar ao Deus Javé. A Páscoa memorial da libertação nós encontramos lá no 12, capítulo 12, versículo de 1 a 28. Antes que aconteça a décima praga, né, Deus fala a Moisés, né, dá todas as instruções que agora vai acontecer a passagem, a saída dele, né, essa Páscoa, em que eles comemoram a saída, prepara para uma nova vida. E eles dão todas as instruções, que matem um cordeiro, que tire o sangue, que passe nas portas, né, vão comer pão sem fermento e folhas, se não me falha a memória, amargas. Então tem toda uma preparação. Esse sinal na porta, ele diz que nessa noite, né, ele diz lá o dia bem direitinho que vai passar, o anjo, né, a pessoa, o exterminador, vai passar onde ele vai matar todos os primogênitos do Egito. Então as casas que tiver essa marca de sangue é do povo hebreu e eles não vão ser atingidos, eles vão ser protegidos. E diante disso, o faraó, ele manda que todo mundo vá embora. Então a saída do povo hebreu do Egito, depois dessa décima praga, de toda uma preparação que teve, finalmente o povo sai.
veja que aí é uma pequena demonstração dessa imagem, o quanto a multidão, o quanto o povo hebreu, né, era muita gente que saíram lá do Egito. Até a própria população, o povo lá do Egito, começaram a expulsar, dar tudo o que eles queriam para que eles fossem embora, e finalmente ele sai lá do Egito. Só que quando eles saem, né, quando eles têm a saída, eles saem do Egito, eles andam e aparecem a primeira dificuldade. Eles estão diante do mar. Como atravessar esse mar? E o faraó, quando o povo sai, com um certo tempo, 1, 2, 3 dias, diz mais ou menos lá na citação, ele se arrepende porque foi muita gente embora. Cadê os escravos do Egito? Quem é que vai trabalhar agora para riqueza, para acumular riqueza e sustentar o povo do Egito? Que quem fazia isso eram os hebreus. Então ele se arrepende, junta todos os seus soldados e corre, vai atrás dos hebreus, né? E quando eles avistam o povo, avista de longe, né, vê que as carruagens, o povo do faraó está se aproximando e que vieram pegar eles começam a murmurar, a dizer que trouxe, como era que eles vão fazer, que Moisés tirou eles para morrerem, né, ali. E Moisés fala, né, ora a Deus, Javé, e olha o que acontece, né? O grande acontecimento, que é a passagem do Mar Vermelho, mais conhecida, né? Que ele joga, estende, ergue a vara, o cajado para o mar, e o mar se abre, o povo atravessa, né? E depois, quando o povo atravessa, que o Egito vem atrás para pegar os hebreus, aí Moisés lança, né, o cajado novamente em direção ao mar. O mar se fecha e todo o exército do faraó morre, né? Então essa é a grande passagem. Então uma lição, né, de importante até aí nesse resumo dessa história de Moisés, começa desde a preservação da vida, em que aquelas parteiras, elas não matam os filhos, né, dos hebreus. Elas não conseguem matar e obedecem a Deus. Já começa a preservação da vida. O outro marco até aí nessa história é a saída dele, a passagem, porque há toda uma preparação que eles festejam a Páscoa, que é conhecida como a Páscoa dos hebreus. E depois que sai, o outro grande acontecimento, que é essa passagem do Mar Vermelho. Depois dessa passagem, o povo segue a caminho. Após a travessia, o povo, né, caminhando no deserto, depois que caminharam 3 dias, não encontraram água. E aí o povo começou a murmurar contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Nós podemos encontrar essa citação em Êxodo, capítulo 15, versículo 24. O pessoal já começa a reclamar que não tem água para beber. E aí, quando o pessoal chegaram em Mara, né, eles não puderam beber água porque a água, ela era uma água muito amarga. Foi por isso que deram o nome de aquele lugar ali de Mara. E o povo murmurando contra Moisés, né, perguntando o que é que ia beber. Moisés clama por Javé, e Javé mostra uma planta, né, um tipo de planta. E Moisés atirou essa planta na água e a água se tornou doce, né? E o pessoal começa a caminhar no deserto, né? De novo, mais uma vez, o pessoal reclama. Dessa vez, eles sentem fome. E aí o pessoal vão de novo se queixar com Moisés, né? E eles até dizem assim: era melhor termos sido mortos pela mão de Javé lá no Egito, onde estávamos sentados junto à panela de carne, comendo pão com fartura. Vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome. E aí Javé diz que vai fazer chover pão do céu para vocês. E Moisés, né,
passa para o pessoal, né, dizendo para todo aquele povo, para acalmar, que eles vão ser saciados de pão. Então Moisés e Araão disseram a toda a comunidade de Israel: à tarde vocês saberão que foi Javé quem tirou-os do Egito, né? E aí à tarde, o que acontece? Um bando de codornizes cobriu todo o acampamento e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando a camada de orvalho se evaporou na superfície do deserto, aí apareceram pequenos flocos, como se fossem assim cristais de gelo. Ao verem, né, os filhos de Israel perguntaram: o que é isso? Porque não sabiam o que era. Aí Moisés disse: isso é o pão que Javé lhes dá para comer. E são essas ordens de Javé: cada um recolha o quanto lhe vai achar para comer, né? E aí eles começam a recolher aquele pão, né, que eles veem caindo do céu. E aí eles comeram. Eles relatam que os filhos de Israel comeram maná durante 40 anos até chegarem à terra habitada. Comeram maná até chegar à fronteira de Canaã. Não faltou pão para eles, né? E aí toda a comunidade de Israel partiu para o deserto de Sim, para as etapas seguintes, né? Conforme a ordem de Javé, e eles acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Dessa vez o pessoal começa a discutir com Moisés, porque não tem água, a gente quer água para beber. E Moisés responde: por que vocês discutem comigo e colocam Javé à prova? Mas o povo tinha sede e murmura contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, nossos filhos, nossos animais? Então Moisés clama a Javé, dizendo: o que eu vou fazer com esse povo? E Javé responde a Moisés: passe à frente do povo e tome com você alguns anciãos de Israel, leve com você aquela vara, né, com que feriu no rio Nilo, e caminhe. E eu vou esperar você junto à rocha de Horebe. E aí ele fez, né? Quando chegou lá na rocha, ele bateu, né, lá na rocha e saiu água para o povo beber. E continuando na caminhada, Jetro, sogro de Moisés, fica sabendo que Moisés está conduzindo o povo, né, que conseguiu retirar o povo do Egito. E eles vão se encontrar, né, o sogro Jetro com Moisés. E aí Moisés começou a contar ao sogro tudo que já tinha feito ao faraó e aos egípcios por causa dos israelitas. E também relatou sobre as dificuldades que estava passando em lidar, né, em conduzir ali aquele povo. E foi aí que Moisés, sentando com Jetro o aconselhou. Ele começa a aconselhar e vai dizer que Moisés ensine ao povo os estatutos e as leis, faça com que eles conheçam o caminho a seguir, as ações que devem praticar. E também Jetro aconselha a Moisés que ele escolha, né, algumas pessoas, alguns membros, para ajudar eles, para ajudar na liderança, porque ele sozinho, ele não vai ter condições. E aí ele diz assim: se você fizer assim, Deus lhe dá as instruções, você poderá suportar a tarefa e o povo voltará para casa em paz. Filhos de Jetro, e partiu, dando continuidade. E Deus, né, no momento que Javé se encontra no Monte Sinai, Deus revela, Deus mostra para Moisés os mandamentos, para que as pessoas pudessem ter leis, pudessem estar de uma forma mais organizada. É o momento da chamada aliança que Deus quer fazer com o povo, e o povo deve fazer com Deus. E Moisés, né, por intermédio de Javé, escreve os 10 mandamentos, os chamados mandamentos da lei de Deus, e convoca todo o povo ao Monte Sinai, onde ele vai falar os mandamentos, para que as pessoas possam obedecer e se organizar melhor, viver melhor essa aliança. E Deus pronuncia
todas essas palavras à comunidade, né, ao povo ali. Eu sou Javé, seu Deus, eu fiz vocês sair da terra do Egito, da casa da escravidão. E ele começa a dizer que eles não devem ter outros deuses, senão a ele, né? Que não pronuncie o nome de Deus em vão, lembrar do dia de sábado para santificar, honrar o pai e a mãe, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunhos falsos contra ninguém, nem cobice a casa do outro, a mulher do próximo, as coisas que são do outro. E dado esses mandamentos, né, eis que Moisés, né, à frente de todos, nomeia, convida Josué para ajudar nessa missão. E o que é que acontece? Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus. Moisés, ele chega a avistar a terra prometida, né? Ele avista de longe, inclusive ele mostra a Josué todo o percurso, o caminho a seguir, mas infelizmente ele morre, ele não chega à terra prometida. E quem conduz o povo, quem dá continuidade nessa caminhada do povo de Deus no deserto até chegar à terra prometida é Josué. Josué é quem dá essa continuidade. Observando agora aqui nesse mapa, nós podemos perceber que aqui se encontra o Egito e esse percurso aqui, que vai abaixo, sobe, aqui tem o Monte Sinai e eles vão por esse caminho, é o caminho que eles percorreram. Mas se a gente analisar direitinho aqui esse mapa, nós vamos olhar que tem uma rota aqui, essa que está pontilhada, que seria muito mais próxima, né? Seria muito mais perto se eles tivessem optado aqui por esse caminho. O que é que acontece? No capítulo 13, versículo 17 ao 22, né, no livro do Êxodo, relata o seguinte: quando o faraó ele deixou o povo partir, Deus não o guiou pelo caminho da Palestina. Ou seja, Deus não guiou o povo por esse caminho aqui, que era mais curto. Porque Deus achou que diante dos ataques o povo se arrependeria. Eles poderiam aqui ser atacados. Muita gente, eles iam se arrepender, iam querer voltar ao Egito, né? Porque apesar do Egito ser aquele local de sofrimento, de escravidão, mas eles diziam assim: não, aqui pelo menos tem um pão para comer, não, aqui pelo menos a gente tem uma pessoa, tem um líder numa necessidade ou num suborno, a gente pode conseguir alguma coisa, né? E aí, ele, já imaginando que eles poderiam se arrepender, coloca o povo para ir pelo outro caminho que fosse mais seguro, né? Então, Deus faz com que o povo dê uma volta pelo deserto, né? Percorrendo todo aqui, olha, nas proximidades do Mar Vermelho. E os filhos de Israel saíram do Egito bem armados, né? Moisés levou consigo os ossos de Josué, pois ele havia feito os filhos de Israel jurar solenemente: quando Deus intervir em favor de vocês, leve meus ossos de aqui. E aí eles partiram de Sucote e acamparam em Etã, na beira do deserto. Javé sempre, em todo esse percurso aqui no deserto, Javé estava sempre à frente deles. E é interessante que a Bíblia relata que de dia eles eram protegidos por uma coluna de nuvem para guiá-los, de noite era protegido por uma coluna de fogo para iluminar. E a gente sabe que o deserto ele tem umas temperaturas muito bruscas, muito fortes, né? À noite é muito frio e de dia é muito quente. Então, Javé já protegia com essa coluna de nuvem, né, como relata no livro do Êxodo. E aí nós temos, né, a rota aqui vista de outro panorama. Vocês podem perceber que aqui tem a travessia, né, do mar.
travessia aqui do Mar Vermelho, eles vêm por esse caminho aqui ao Monte Sinai e seguem até Canaã. E chegam então à terra prometida. A terra essa, conhecida, né, pela Bíblia, e também a gente já deve ter escutado falar, que é a terra que mana leite e mel. Um abraço a todos, né? E até o nosso próximo estudo. Vamos saborear o leite e mel dessa terra prometida.